Oi, tá me E vendo? aí, como vai? Quanto tempo, hein? Poxa vida, nem fale, né? É muito interessante isso, né, Dalton? Quem Porque diria que a gente ia se encontrar aqui assim, né? no meio de uma pandemia, né? Pois é. Dalton, olha, é muito interessante tudo isso, né? Porque, meu, a gente se conhece da adolescência, né? A gente morava na mesma rua. Aliás, eu já estou vendo aqui que um monte de gente da Robert Sandal entrou aí para te Opa! prestigiar, né? É, eu É tô de legal, óculos né? para poder ver quem tá entrando, senão eu não enxergo nada. É, né? Bem-vindo ao clube, né? Você está É, vendo pois que eu é. também tô nessa, também tô nessa. E esse aqui é Mas bifocal, então eu vou ter que ficar fazendo assim, ó. Quando eu fizer assim é que eu tô lendo, tá? o meu também é multifocal, tá vendo só? É que a gente tem a mesma faixa de idade, né? Estamos na mesma época, tudo isso, Pois é, né? menino. Somos frutos da mesma geração. Exatamente. E assim, né? Eu tava pensando, né? Que coisa interessante isso, né? Porque na época que a gente era adolescente, lá na Robert Sandal, que a gente ficava ali na rua, tínhamos grupos ótimos, né? Era uma delícia aquela fase, né? Inesquecível. Eu não imagino. Oi? Inesquecível. Eu não imaginava que seria jornalista e nem você tinha planos de ser ator, né? Com certeza. Eu tinha sonho, né? Mas era um sonho tão distante que eu nem comentava muito com as pessoas porque eu achava que iam tirar sarro da minha cara. Mas porque realmente era uma outra realidade. Você sabe o que eu estou falando, né? A gente Ah, com não certeza. era uma outra época, não se tinha como se tem hoje em dia a quantidade de escolas de teatro, de escolas direcionadas para trabalho com câmera. Enfim, as próprias emissoras não tinham essa abertura que tem hoje de buscar sempre novos talentos. Naquela época era uma coisa muito mais restrita, eu acho, né? Mercado mais fechado também, né, Dalton? Não era Exatamente, fácil você conseguir um local de destaque, né? exatamente. E assim, mas você já tinha essa vontade, então, dentro de você, de ser Desde ator? criança, desde criança. Foi uma coisa que, desde cedo, eu já tinha essa vontade é isso que é uma coisa pode ser. As pessoas podem não acreditar nisso, mas eu nunca pensei na coisa de ser ator por conta da fama, do reconhecimento, nada disso. Eu sempre tive uma vontade de entender como é que era ser outra pessoa, sabe? Eu sempre, isso já desde criança, nas brincadeiras, tinha uma coisa assim de interpretar personagens, de imitar filmes que a gente assistia, ou seriados. Quando era moleque, adorava Jornada nas Estrelas, então eu sempre que eu propunha para, vamos fazer Jornada nas Estrelas, eu sou o Capitão Kirk. Já para de cara, né? Para pegar o personagem no grito, né? De tipo, enfim, então, mas como eu te disse, não era algo que eu pensava que eu teria alguma possibilidade de sobreviver disso, né? A gente tinha essa mentalidade também da estabilidade, de ter um emprego com carteira assinada, com não sei o quê e tudo mais, né? Enfim, então eu nunca pensei na atuação por ser tão distante, para a gente morar em Santos, por eu não ter ninguém da família na área artística. Eu achava que era só um devaneio da minha parte, que era uma vontade que eu tinha, mas que deita que passa, sabe? Tipo, não, deixa quieto que isso com o tempo vai embora, né? Mas aí Assim como tem criança que quer ser uma coisa a cada hora, né? Você fala assim, hoje eu ele quer fui ser uma bombeiro, dessas amanhã quer crianças. ser policial e assim por diante. Eu fui uma dessas crianças. Eu quis ser fazendeiro, quis ser astronauta, quis ser dentista, veterinário, médico, advogado, tudo, sabe? Por isso que você é ator, porque você pode ser tudo isso. Muito influenciado pelo manual do escoteiro mirim do Guinho Zezinho Luizinho, que eu li na infância, que tinha um guia de profissões. Ah, você que quer ser isso, quer ser aquilo. Aí de ser ator dizia exatamente isso. Falava, se você quer fazer tudo isso, seja ator, que você pode viver todas essas experiências. Né? Não, e assim, é fascinante, né? Você incorporar um personagem
vivenciar um perfil que não é o seu, né? Mas, bom, a gente vai falar sobre tudo isso um Ah, pouquinho, mas me ocorreu agora o seguinte, Dalton, diga. até onde eu me lembro, Ah. você nunca foi um cara assim muito expansivo, você era até meio tímido, né? Tá Como é que vendo? você venceu essa timidez para se tornar um ator, para se tornar uma pessoa com visibilidade, que tem que dar entrevista? Como é que foi esse processo para você? Ainda é um processo, né? Porque, como eu te disse, não, eu não tenho essa facilidade Eu não sou o tipo da pessoa que entra no lugar e sai falando com todo mundo, não sei o que. Eu sempre fui mais fechado, mais quieto. E eu acho que o teatro me ajudou nesse sentido, porque é, existe aquela coisa, né? Se você tem algum tipo de medo, encare-o de frente que de repente você consegue vencer. E estar em cima do palco é sempre uma descarga de adrenalina tão grande que acho que torna isso um esporte radical e que vicia, né? Você acaba. É uma coisa que mexe muito contigo. Uma coisa, o teatro, principalmente, porque você está lidando com uma plateia, né? Quando você trabalha com câmera, a sensação é outra, né? Você não é tanta gente e tudo mais. Mas o pisar no palco realmente é uma experiência que pode ser aterradora às vezes, né? Eu tenho pesadelos que eu tô no palco e não sei o texto. E não, me dá branco e não sei o quê, e acordo meio, sabe, tipo, enfim. Mas isso acontece em todo momento, ou assim, só antes de uma estreia? Não, não, eu posso nem estar em cartaz. Isso aí é uma coisa que acontece sempre. Às vezes eu estou num set de filmagem e não sei que cena que é, o que que eu tô fazendo ali, sabe? Tipo, são essas coisas. Mas voltando àquela coisa da timidez, ela nunca saiu de mim, ela continua aqui, entendeu? Que com a nossa idade, é até vergonhoso um cara para minha idade falar, eu sou tímido, entendeu? É uma coisa que eu venho trabalhando, assim, né? Eu não tenho essa alma expansiva, falante e tudo mais. Eu sou mais de ficar quieto no meu canto e converso com as pessoas, claro, não sou uma ostra, né? Mas eu Aham. não sou Agora, aquele cara que quer chamar atenção, sabe? Enfim. entendi. Agora, desculpa, mas você chama atenção especialmente quando faz papel de galã, né, Dalton? Aí não tem jeito, Não, né? então, é o que eu costumo dizer. Eu chamo atenção porque eu tenho 1,92 m, cara. Eu entro no lugar, é um poste entrando. Eu percebo que esse cara é enorme. Quando eu vou ver, a gente tem o mesmo tamanho. Entendeu? Então, também é uma coisa que me acompanha desde a infância e tudo mais. Quer dizer, tipo assim, então você não quer aparecer muito, mas você tem 1,92 m, você vai aparecer, entendeu? Então, lide com isso, sabe? É meio que isso aí. Eu Olha, não sei antes se eu de eu te, entrar eu não sei se eu te respondi direito, mas enfim. Não, respondeu, respondeu. Antes de entrar numa coisa, uma outra coisa de perguntar, eu queria fazer uma menção às pessoas que estão falando aqui com você, que são muitas, eu não sei se eu vou dar conta de falar de todo mundo, mas assim, É. querem saber se seu sobrenome é deu uma travada aqui, acho que você me É. ouviu. Querem saber se o sobrenome é húngaro. Estão mandando beijos e abraços, estão perguntando de Poliana. Olha, uma infinidade de questionamentos aqui que eu estou Eu perdida. vi, eu vi alguém escrevendo em alfabeto cirílico, deve ser da Rússia, alguma coisa lá por causa de clone, alguma coisa assim. Eu Não, vi, e eu tem vi uma alguém pessoa da aqui. Argentina também, que eu acabei de ver aqui. Ah, Mas enfim, tem a ver com a Hungria, seu sobrenome, o sim, Dalton? sim, o Vig é húngaro. Ah, legal, E legal. fui criado por vó húngara também. Enfim, meus pais separaram quando eu era bem pequeno, minha mãe trabalhava e ficava com a minha avó. Então, Ah, eu e a tenho gente essa está te relação. vendo, a gente está te vendo agora no Fina Estampa como chefe. Você sabe fazer doces húngaros ou não? Sei fazer uma panqueca que minha avó fazia, isso eu sei fazer, mas tem os outros que são mais complicados, assim. É mais Tinha um, complexo. tinha um que eu, Mas, adorava, que só quem é húngaro que vai saber, que chama gombots, que é um tipo uma massa de nhoque que você cozinha, você faz a massa, embrulha uma uva preta e bota para cozinhar, e depois você tira, põe na farinha de rosca e come com açúcar. Eu achava maravilhosa essa. É uma coisa que me lembra muito a infância. Eu fiquei anos sem comer. Um dia minha prima resolveu fazer.
Cara, eu te juro por Deus, eu de comer eu comecei a chorar, sabe? Começou a voltar um monte de coisa de lembrar da avó, enfim. É É, comida afetiva, né? exatamente, aquela coisa que, né, você vai associando, né? A gente vai associando muitas coisas, né, durante a vida. Então, às vezes, um aroma pode te trazer uma lembrança de 20, 30 anos que estava esquecida lá dentro do armário do seu cérebro, né? Tem Eu, muito disso. você falou que você tem 1,92 m, você é bastante alto, né? Se eu não me engano, você chegou a praticar karatê, não praticou? Sim, pratiquei, pratiquei. E Junto com com o essa altura, nunca te chamaram para o basquete, nada disso? Então, eu posso explicar isso de várias formas. Na Ah, época que a gente era moleque, e na escola que a gente estudava, tinha uma coisa muito forte com o futebol, né? A gente tinha ganhado a Copa de 70, no de 74 não foi lá essas coisas, 78, enfim, mas quando chegava na hora de fazer a educação física, quando os professores perguntavam, o que vocês querem jogar? Todo mundo, futebol, futebol, futebol. Então, eu acabava sempre sobrando, ninguém nunca jogava basquete, nem vôlei. Então eu também nunca não tive essa vontade e tal. E para te falar bem a verdade, eu nunca fui bom em esportes com bola. Nunca fui particularmente bom em nada. O esporte que eu me uhum. dei melhor foi o karatê, até por conta da altura, né? E na natação, que era um pouco melhor, mas assim, esses esportes com bola realmente eu Eu te, sou uma negação. eu te entendo, porque eu também, esporte coletivo nunca foi minha praia, viu? Mesmo morando na praia, né? Pois é. Então, acabei indo também só praticando algumas coisas mais como natação, tênis, coisa que só dependia de mim. Não tive também vocação para isso, não. E você sente falta de morar na praia, Dalton? Olha, hoje em dia não mais, sabe? Eu tinha um contato com a praia mais intenso, né, na época que eu morava em Santos, era, né, a praia tava sempre lá, né? E, Uma quadra da praia a gente morava, né? Era muito bom, né? exatamente, foi uma ótima infância, né? Mas assim, eu meio que perdi um pouco dessa necessidade de praia, sabe? Eu tô muito mais rural do que praiano, assim, ultimamente. Não sei por quê. Eu tenho mais vontade, assim, de ir para uma montanhazinha, sabe? Curtir um sítio, andar a cavalo, sei lá. A Aham. praia. A praia, ela assim, óbvio, né? A praia mais legal é aquela praia que tem pouca gente, né? Então, isso é um pouco difícil, assim, às vezes, de você poder ir para uma praia que tem pouca gente. Então, acaba dando muito trabalho. Fala, nossa, cara, pegar carro e ir pra praia, meu Deus do céu, né? Sabe? Eu tô meio mais campestre do que praieiro. Ah, legal. E Dalton, como é que tá a tua vida agora na pandemia? Você tem dois meninos que vão fazer aniversário agora no mês de julho. Aliás, você é de julho, se Exatamente. não me engano, não é? Todo mundo aqui em casa, minha mulher também. Ah, jura? Nossa, então vai ser um mês festivo, então, né? Pois é. É bom que a gente economiza, faz uma festa só, entendeu? E acabou. É a festa de julho, entendeu? Enfim, já Festa tá por julina. conta. E eles vão fazer o quê? Quatro 4 anos, anos, né? Vou fazer 4 anos, Ah, dia que fase 16. boa, né? Que delícia, né? Tão terríveis, assim, tão tipo Imagina. espoleta, né? E você agora, assim, tipo, nessa pandemia, tá ficando mais em casa, evidentemente, né? Eu já, desde que eles nasceram, com o final do contrato lá com a Globo, eu pude ficar mais tempo aqui em casa. Eu tô trabalhando no SBT, então eu durmo todo dia na minha casa, coisa que não acontecia antes. Antes eu vivia aquela vida de ficar em hotel, em ponte aérea, e não sei o quê, enfim. Então, desde que eles nasceram, eu já tenho estado mais presente, entendeu? Então, a gente já tinha uma rotina de à noite, vamos sentar para ver um desenho animado, vamos, né, jantar, vamos tomar banho, blá, blá, blá. Eu já participava dessa rotina, assim, lógico, quando as gravações me permitiam. Então, agora na quarentena, só se intensificou isso, né? Agora tá uma coisa Hum. diária.
A gente agora eles estão passeando comigo porque a gente tem cachorro também. Então eu falo com ele, não, vamos levar o Charlie para passear. Então eles descem comigo. Agora a gente está, porque antes a gente ficava só aqui na frente do prédio, né, nos primeiros meses. Agora como deu essa flexibilizada, a gente dá uma volta no quarteirão e tal. Então isso está virando um programa, eles estão curtindo. É bom que eu já vou explicando coisas para eles, né? De a natureza, a fruta, essa aqui é a flor, é o caule, entendeu? Outro dia a gente passou, estava descendo uma água que estavam fazendo uma coisa no prédio. Eu falei, ó, tá vendo? Olha como a água ela sempre vai para a parte mais baixa quando tem um volume maior. E fica, enfim, vai ensinando coisas, né? Eu aproveito É uma delícia, para né? ficar explicando coisas para eles, para acho que até para aguçar a curiosidade, porque eles têm, a criança tem essa vontade de aprender, né? Essa curiosidade sobre as coisas. Eles estão naquela fase do porquê, né? Porquê e o que é isso? O que é isso? O que quer dizer tal palavra? Ah, por que é assim? Então é bom poder estar perto nesse momento para, sei lá, né? Para passar algumas coisas para eles. E como é que é a personalidade de cada um? Eles se assemelham nesse sentido ou não? Um sou eu, o outro a minha mulher. Que Ba- bom, né? Ficou bem dividido, então. é basicamente isso. Assim, a personalidade assim, é nítida. O Arthur ele é mais quieto, ele é mais na dele. Pega fogo às vezes também, né? Porque com dois, né, um acaba, né, atiçando o outro. Mas ele é mais metódico, não sei o quê, ele presta mais atenção nos desenhos. E o Davi é hiperativo. É que nem a Camila também, não para quieto, ele é todo serelepe, e canta, e pula, e dança, enfim. Ah, legal. Mas é uma fase maravilhosa e passa muito rápido. Por mais que você curta, né? Voa, né? Já estamos com Com 4 anos, certeza. Eu estou né? aproveitando o máximo esse momento que está sendo, né, de uma certa forma, a pandemia contribuiu para que a gente passasse mais tempo junto. Ah, legal. Dalton, me conta assim, na tua opinião, na tua percepção pessoal, qual foi o divisor de águas para você da tua carreira? Então, na verdade, não, assim, é claro, se for em questão de o que trouxe mais fama, mais conhecimento, foi o Said, sem dúvida. Mas antes disso, eu já tinha feito dois personagens que já tinham que eu já tinha sentido que houve um salto, né? O primeiro foi o Inquisidor da Chega da Silva, que começou com pedido de entrevista, com esse tipo de coisa assim, e depois foi o Tomás de Pérola Negra, que foi também foi a primeira vez que eu comecei a ter fã-clube e recebia cartas e cartas por semana naquela época, né? Isso faz tempo. E aí depois veio o Said, e aí o Said foi realmente um grande salto. E ali, assim, olha, eu amei a novela, né? A novela foi, assim, incrível. Muitos atores maravilhosos, colegas seus. Foi muito bonita, muito bem feita, do ponto de vista de cenografia. Você chegou a gravar na Índia? Não, o clone foi no Marrocos, o Caminho das Ah, Índias, Marrocos. Você chegou a que gravar lá? muita gente tema comigo que eu fiz Caminho das Índias. Isso já A gente aconteceu, confunde, porque isso já são duas aconteceu várias novelas vezes. são duas novelas de locais assim muito peculiares, né? E a gente confunde mesmo. Você tem toda a razão. Não, mas o engraçado. Gravar lá em loco? Não. Oi? Você A gente chegou a foi, gravar lá no sim, Marrocos? sim. A gente foi para o É. Marrocos, sim. Ah, A Giovanna e o Murilo eles ficaram mais tempo que eles gravaram em outros lugares no Marrocos. A gente ficou eu, o Calone, Eliane, Letícia, quem mais? Jandira Martini. A gente ficou, sei lá, acho que uma semana, 2 semanas, eu não lembro bem. Faz muito tempo já. tá. Mas 2 semanas é rapidinho, né? E eu imagino que seja frenético o ritmo das gravações, nem dá muito para conhecer o lugar, né? As pessoas ficam achando que quando você viaja, ai, nossa, que oportunidade, nunca, não dá muito tempo, né?
Não, não, realmente, a gente vai num esquema bem limitado aí a gente acabou até tendo, né, por conta a gente tem que ter o dia de descanso da semana, então a gente teve dias de folga enquanto estava lá, mas não o suficiente para você, né, ficar viajando. Teve gente até que saiu, eu nem lembro direito, mas acho que teve gente que acabou conseguindo viajar para Casablanca, alguma coisa assim, mas eu não, para mim, eu nem lembro direito, mas eu acho que eu nem pensei em fazer isso. Eu acho que eu estava mais. A gente ficou num hotel que era dentro do que eles chamam de Medina, que é a cidade antiga. Então, era um hotel que tinha sido um palácio que era parte do negócio. Então, você saía do hotel, você já saía direto naquelas vielas, aquelas ruazinhas que eles se retrataram ipsis literis lá no Projac. Então, às vezes que a gente teve folga, a gente acabava saindo por ali mesmo a pé e tal, e, enfim, sem grandes deslocamentos. Dá para dar uma circulada. Estão perguntando aqui se vai ter segunda temporada de Poliana. Dá para Sim, adiantar, não? sim, sim. É. Vai ter o Poliana Moça, né, vamos dizer assim, que Aham. vai ter. A gente já estava começando a gravar quando veio a pandemia. Então a gente também está esperando para ver quando que a gente vai poder voltar a gravar, como é que você, né, o protocolo de segurança, enfim. Estamos Isso vai aqui ser aguardando. isso vai ser uma loucura, né? Porque eu estava até comentando hoje, assim, mudou tudo tanto, né, do ponto de vista cultural mesmo para a gente, né? Porque nós somos um povo muito social, né? Muito de abraço, de estar perto, Uhum. enfim, de sair, confraternizar. E aí esse vírus impôs para a gente uma situação tão complexa, né? Dá para a gente colocar assim. E eu imagino na tua área, que é uma área de encenação, que você tem que contracenar de perto com pessoas e tem abraço, beijo na boca e assim por diante. Como fica, né? Essa eu acho que é uma grande curiosidade, né? Pois é, eu também não sei o que está sendo discutido a esse respeito, mas eu imagino que a gente deve ter algum tipo de restrição, sim. Eu até acabei fazendo umas sugestões ali em off, né, claro, em questão de esquema de gravação, que complica um pouco mais, mas dá para fazer, assim, até de usar efeitos para dar um exemplo que fica claro para as pessoas. Normalmente, quando você vai fazer cena de gêmeos, você grava com o mesmo ator em duas posições, né? Primeiro grava-se de um lado, depois grava-se de outro. Normalmente você usa a câmera fixa para fazer isso. E quando você vai para o close, você usa um dublê para mostrar uma parte do corpo, normalmente essa parte de trás da cabeça, e a pessoa fica de frente para a câmera. Eu até fiz sugestões assim para não ter aglomeração, uma cena, por exemplo, que no caso de Poliana, que você tem escola. Você pode montar uma sala de aula com uma câmera fixa, você gravando um de cada vez, entendeu? Onde as pessoas nunca vão estar ali uma com a outra, entendeu? É Sim. complicado, você tem que ter um trabalho de marcação de cena muito preciso e talvez alguma computação, né? Porque não se vai poder se mexer muito para não interferir no quadro do colega, mas dá para fazer. É. A gente são nesses momentos que a gente tem que exercitar a criatividade, né? Eu fico até pensando, por exemplo, no caso dos teatros, que a situação é um pouco mais complicada, porque como é que você vai fazer? Estou falando em 25% da ocupação das salas. Só que no teatro você já vive uma crise que já vem de muitos anos, né, de falta de público nos teatros. Então, se você já não tem público, com 25% só da casa, você não consegue fechar as contas do mês, entendeu? Então, eu fico até pensando se de repente, pegando ideias que eu acabei vendo na internet, assim, sobre o que as companhias de aviação estão pensando, né, sobre adaptações dos assentos e tudo mais, eu fico pensando, olha, dá para a gente tentar adaptar isso para os teatros, de colocar um plástico, um acetato em volta da poltrona para manter um certo distanciamento e você permitir que você consiga ocupar mais lugares, né? Quer dizer, é um momento que a gente tem que pensar em tudo de todos os pontos de vista possível, de se reeducar como cidadãos também, né?
Eu acho que de fato você tem muita razão no que você diz com relação a que a gente vai ter que exercitar mesmo a criatividade, encontrar soluções, né? Mas essa história do teatro que você comentou, ela é realmente bastante preocupante. Eu, nossa, super entendo o que você está falando, porque né, a gente tem a oportunidade de conversar com, enfim, várias pessoas da área, em entrevistas e tal, e muitas vezes o próprio ator, a própria produção tem que bancar o espetáculo, porque, né? É difícil, não é fácil, né, Dalton? É, E é que a nossa realidade aqui no Brasil, isso é a minha opinião. Eu acho que a gente vive uma crise já de muitos anos aqui no teatro por um problema de educação. A gente aqui no Brasil não tem o hábito de ir ao teatro. Não são só as escolas particulares que têm algum tipo de programa de teatro na escola, enfim, mesmo assim você não tem aquela frequência, vamos dizer, de levar as crianças para assistirem espetáculos de teatro, e nisso você criar esse hábito. É uma coisa, né, que, enfim, não dá nem para comparar com outros países, porque acho que a grande disparidade é exatamente essa. Acho que aqui, infelizmente, o Brasil não olha para o capital humano. A gente vive já há muitas décadas, né, de um profundo desprezo pela formação do indivíduo aqui no Brasil. Acho que não tem uma preocupação na formação do brasileiro. As pessoas estão mais preocupadas em fazer os brasileiros comprarem, continuarem gastando, para mover as rodas do mercado e tudo mais. Mas não se investe na educação. E a gente está vendo o retrato disso hoje em dia. Essa bipolaridade política, onde as pessoas não querem se ouvir, elas querem só falar e gritar e brigar e achar que tem razão em tudo. Isso é fruto da falta de educação, isso é uma certa ignorância que a gente tem. A gente aqui no Brasil, infelizmente, tem mais a cultura do lazer, a cultura de pegar o carro e descer para a praia, e de ir para a piscina, ou entendeu? Churrasquinho, cerveja, mas não tem essa coisa de querer investir na sua cultura, de ter o hábito de ir no museu, ter o hábito de ir numa sala de música para ouvir um concerto, não vai num balé. A gente não tem isso. Isso é triste, cara. Então, o que, que é, acontece? Para isso continuar existindo, tem que ter uma iniciativa ou privada ou do governo. Porque senão a gente está lascado. e por falar nisso, até queria saber a tua opinião do nosso momento cultural, né? Do país, né? Não tá muito fácil, não, né? Eu não tenho opinião formada porque acho que não tem um momento cultural no país. A gente está vivendo uma profunda crise que é um grande ponto de interrogação, exatamente por isso, porque não tá, eu não estou vendo nenhum tipo de proposta da parte da Secretaria da Cultura de como vamos fazer essa retomada para o teatro. É, enfim, a gente está vivendo um caos, né, que não é só a pandemia. A gente está vivendo uma crise política, uma crise social também, porque as pessoas estão brigando por convicções políticas. Existe um fanatismo rolando que, para mim, tipo, eu fico, mas como é que a gente chegou nisso, né? Como é que a gente chegou num ponto onde um cidadão está contra o outro cidadão por convicções? Porque um acha uma coisa, o outro acha outra. Eles se batem, se matam, sei lá o quê. Antigamente era diferente. A gente, quando era moleque, a gente tinha um inimigo em comum, né? Era o povo versus eles, o governo, vamos dizer assim. Mas a gente estava, de uma certa forma, unido nisso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, parece que tem uma coisa. Virou uma briga de torcida, sabe? Eu vejo assim, onde nenhum dos lados quer ouvir o outro. Aí não É tem como. verdade. Não vejo luz no fim do túnel aí, não, viu? Pois é, pelo menos a curto prazo, né? Fica Com difícil da certeza. gente ter essa perspectiva, né? E é uma pena realmente, porque a gente tem muitos talentos, muitas companhias, e muita gente boa querendo apostar na cultura e querendo fazer.
bons espetáculos, casas de shows. A gente tem até em São Paulo, a gente pode dizer que é um local diferente, né? Tem um diferencial, porque aqui é uma grande cidade, a gente tem muitas casas de espetáculo, mas pensa no Brasil como um todo, né? Às vezes você tem uma cidade que nem tem cultura, né? Nem Não, tem essa possibilidade. eu posso te dizer assim, eu fiz algumas turnês, assim, não pelo Brasil inteiro, mas eu fiz turnês por algumas cidades do Nordeste, fiz turnê pelo Sul, Centro, enfim. E uma coisa que me chamava a atenção era exatamente o número de pessoas que, já de uma certa idade, que chegava para mim e falava assim, nossa, que legal, foi a primeira vez que eu fui ao teatro e adorei. Aí eu falei, por um lado eu ficava feliz, mas por outro lado eu ficava triste também. Eu falei, puxa, só agora que, entendeu? E é que é o que eu estava falando antes, né? A gente não tem essa, a gente não, a falta de cultura nos tira um pouco do nosso poder de percepção do mundo que a gente vive, entendeu? E isso acaba colocando as pessoas em nichos, né? Então, eu gosto disso, eu penso assim, então eu vou andar com esse povo. E isso não é saudável para a gente. Acho que a gente precisava ter um entendimento de que é através do conhecimento que a gente pode crescer como ser humano e contribuir para que outros seres humanos também consigam crescer depois, sabe? Depois isso acaba virando um círculo vicioso, né? Você busca isso e você oferece para as pessoas também, entendeu? Enfim, mas eu acho que eu estou divagando demais. Vamos lá à Não, eu acho entrevista. que são reflexões que são necessárias, né? Porque eu acho que, por exemplo, agora nesse momento tem muita gente acompanhando, né, esse nosso bate-papo, e é uma forma também da gente difundir um pouco essas reflexões, essas informações, fazer com que de repente isso comece a se tornar uma conversa que atinja as pessoas do coração, e a gente assim pode plantar uma sementinha e ir mudando alguma coisa também, É né? a única forma que a gente tem para que isso aconteça, né? Tipo, manifestando, né? Ainda mais hoje em dia que tá tão forte essa coisa de as mídias sociais, né? Eu acho que então que a gente bote isso, né? Joga essas palavras ao vento para ver onde é que elas vão parar, né? Né? Você falou jogar as palavras ao vento, me lembra as frases das novelas, né? Jogar ao vento. vai, a Jade vai ser jogada ao vento. Vai, vai arder no mármore do inferno. Não, assim, eu acho que isso também foi um dos charmes, né? E é um dos charmes dessas novelas que abordam esses locais assim tão, né, Uhum. diferentes. As expressões E são o Inxalá até hoje eu ouço, né? sim, 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 sim. É, não, e assim tantas outras, né? Inshallah, tinha uma outra também, qual que era? Are, né? Are. Isso é do Caminho das Índias. De Camisa. E tem uma outra também, qual que era? Além de Inshallah, tem Arebaba também, que eu acho que era de Caminho É das da Índias Caminho também, das mas Índias também. acabam Não, incorporando até a nossa língua, que não tem nada a ver com isso, não, né? no E clone, você, no clone. Ué, diga. no clone o quê? Não, eu ia falar das outras que tinha. Tinha o Inshallah, Alhamdulillah, Bismillah, tinham várias expressões que Você a não gente. esqueceu nunca mais, né? Então, uma coisa que eu nunca mais esqueci é uma resposta, porque quando você faz a saudação do Salam Aleikum, e aí você tem uma resposta que é uma resposta mais elaborada, que é o Aleikum Assalam wa Rahmatullahi Ta'ala wa Barakatuh. Que eu não lembro exatamente o que Nossa, quer dizer. Eu só não lembro o que quer dizer exatamente, mas é muito bacana quando você encontra com um árabe e responde assim, a pessoa fala, uau! se surpreende, né? Se Com certeza. surpreende. Mas eu ia comentar que você também teve que aprender a dançar, né? Oi? Você teve que Sim, aprender a não, dançar, né? que assim, isso realmente nunca aconteceu. Aprender a dançar, eu realmente não aprendi, assim, porque é uma dificuldade Ah, minha. Não, eu tinha que fazer aquela cena. imagina. Eu vou confessar uma coisa que, assim, eu não gostava muito de fazer as cenas de dança. Então, eu apelava para ficar batendo palma. Então, vamos bater palma, que tá legal, tá bacana.
E, enfim. Mas vamos combinar que você batia palmas com charme, né? Opa, bate a palma no Não é? personagem, entendeu? Ah, mas espera aí, Dalton, eu me lembro que você dava uns passinhos lá, não vem não? Era Ó, difícil fazer aquilo? não, e tipo assim, depois que o Rodrigo Lombardi fez Caminho das Índias, ficou difícil de competir, porque ele dançava bem, ele fazia direitinho, dançava. Porque a dança indiana também é mais difícil do que a dança árabe. Tem umas coisas parecidas e tudo mais, mas eles têm aquela coisa de mexer a cabeça que ainda bem que a gente não tinha que fazer. Né, realmente não é. Mas o ator, ele tem essas vivências sensacionais, né? Você fez, se eu não me engano, um espetáculo que era musical, né? Acho que devia ter dança. Eu não cheguei a assistir no teatro, mas contava, acho que história de rádio. Não, não teve dança nessa Ah, não, não, peça? não, não, não. Caros ouvintes, não Rádio era musical, não. novela? Não, não. Não era musical? Não, não era musical, não. Nunca cheguei a fazer um musical É. aqui. Fiz assim, fiz quando eu morava lá nos Estados Unidos, no É. intercâmbio lá que eu fiz e tal, mas era da escola, né? Nada profissional. Você foi para os Estados Unidos para estudar teatro mesmo? Não, não, eu fui para fazer o intercâmbio cultural Hum. do AFS, que era bastante popular na nossa época, né, lá em Santos. Foi uma coisa que, na verdade, não foi. Eu tinha vontade de viajar para fora, tinha muita vontade de conhecer Nova York. Ficava enchendo o saco da minha família para e tal. Enquanto todo mundo ia para Disney, para Orlando, eu estava querendo ir para Nova York. Não tinha vontade de ir para Disney, né, como a maioria foi. E aí, de tanto que eu falar nisso, a minha mãe, por que você não faz o intercâmbio? Aí eu falei, mas eu nunca vou passar, né? Todo mundo já tinha feito, Marquinhos tinha tentado, Martinelli, o Lino, acho que já tem também, sei lá, vou começar a falar um monte de nome, Papão, acho que também já É, tinha esses tentado. todos os Aí eu amigos falei, nossos da ah, época todo de mundo já Santos, tentou. adolescência. Exatamente, Aham. falei, todo mundo já tentou, eu não vou conseguir passar, isso aí, imagina, isso aí é coisa para. Aí minha mãe fez a inscrição, ela me escreveu no negócio. No dia da primeira prova, eu tinha me machucado jogando vôlei, eu tava com perna engessada. Aí eu falei, pô, não vai Nossa. dar para ir. Ela falou, não, o senhor vai sim. Eu te escrevi, você vai lá fazer essa prova de qualquer. Fui mancando, pulando num pé só. E fiz a prova assim, tipo, completamente desencanado. Falei, não, não vou passar nisso, não vai ter jeito e tal. Fiz a prova, passei. Aí veio uma outra fase. Falei, não vai ter jeito, passei. Aí veio uma outra fase, não, eu passei. Eu chegou uma hora, eu falei, Era para caramba. ser, era E para aí ser. acabei indo, fui ganhar bolsa para estudar lá, fui estudar numa escola pública, né? Fui para morar numa casa de família e estudar em escola pública, e na escola pública tinha curso de teatro. É isso que eu tinha muita vontade de ver esse tipo de coisa aqui no Brasil. Acontecer. Muito antes disso, eu morei em Brasília quando era pequeno. E eu lembro de Brasília que uma das memórias mais legais que eu tenho é que tinha a escola classe de manhã. Isso eu estava no primeiro ano primário. Então, de manhã você tinha a escola classe e à tarde você tinha a escola parque, que era atividade esportiva, atividade artística, cultural e tudo mais. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, lá que eu vi que na escola pública, no ensino fundamental, você já tinha na escola mesmo aulas de cursos profissionalizantes. Então, se você quisesse fazer um curso de mecânica de automóveis, você podia fazer junto com a escola. Se você quiser fazer um curso de culinária, ou de pintura, ou de dança, ou de música, ou de teatro, ou se você tinha facilidade com esportes, você tinha um cardápio esportivo muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. Eu fico um pouco incomodado, assim, por exemplo, no atletismo, é o tipo de um esporte que a gente não tem menor, não dá o menor valor. A gente só fica sabendo o nome dos atletas quando eles ganham alguma medalha. E isso eu acho uma sacanagem. Aí fica todo mundo, ei, Ou, falando de tal, não sei o quê. Mas quando estava esse ou povo todo, quando quando, ele. Oi? ou quando tem Jogos Olímpicos, né? Que aí todo mundo presta Exatamente, atenção. exatamente. De 4 em 4 anos a gente lembra que tem os outros esportes. Enfim, mas acho que isso vai mudar com o tempo. Acho que com isso eu ainda vejo esperança. Mas enfim, voltando àquele negócio. Aí eu fiz o curso, fiz um teatro lá, me apresentei em algumas coisas, enfim, acho que ali que começou
Ou uma vozinha falando assim, ah, vai lá, quem sabe. O bichinho do teatro te mordeu. Mas você tinha o É, quê? Uns 17 anos naquela época? 18, não, já tinha 18. Eu fui para lá já com 18. Ah, então. Eu fiz E 19 lá. lá, 19 você fez lá Eu ainda. fiz lá, eu fiz quando eu já estava voltando para o Brasil, mas Ah, você ficou um ano, então, certinho, mais ou menos por aí. não, foi quase um ano, foram tipo 11 meses. Mas você, eu acho assim, morar fora, morar em outro país, ter a possibilidade de ter vivência de um outro país, não importa a idade que você vá, é enriquecedor. Eu fui Com mais certeza. tarde morar fora. Eu morei na Itália, mas eu já tinha eu acho que tinha mais de 30 anos por aí. Uhum. Mas valeu também, super bacana. Mas lá você, nos Estados Unidos, teve a oportunidade de trabalhar enfim, em outras coisas que você não fazia a menor ideia de como era, né? Então, na verdade, eu não podia trabalhar por conta de visto, então não podia ter nenhum tipo de emprego formal. Eu só fiz coisas assim, tipo, tirar neve da entrada da garagem dos outros, lavar, só bico, né? Lavar carro, esse tipo de coisa. Eu não podia dirigir, por exemplo, que eram regras do próprio intercâmbio. Mas eu acho que, assim, para mim foi o grande divisor de águas da minha vida. Porque você vai. E é uma coisa que eu tenho muita vontade que os meninos também tenham a oportunidade de fazer isso para fora, mais para frente. Porque te dá uma outra visão de mundo, sabe? Você começa a perceber que as pessoas são iguais, não importa a língua que fala, entendeu? Todo mundo tem o mesmo tipo de sonho, todo mundo tem o mesmo tipo de frustração, todo mundo tem o mesmo tipo de vontade, e as pessoas são muito mais legais do que a gente imagina que elas são, na verdade. A gente tem uma coisa de fala de generalizar, né? Então, o italiano é assim, o americano é assim. Não é, não é por aí. As pessoas são pessoas. Você não pode categorizar as pessoas pelo tipo de governo que tem no país delas, ou ou regime, enfim, qualquer coisa assim. Então, para mim, foi uma experiência que me tocou profundamente, porque eu não só conheci os americanos, que estavam, né, claro, que moravam lá, mas inúmeros estudantes do mundo todo, porque esse intercâmbio assim, a cada mês sempre tinha um final de semana que os estudantes de determinada região se encontravam em tal cidade. Então a gente ficava sempre conhecendo gente nova, como eu disse, não só dos Estados Unidos, mas gente de fora. E houve muita troca nesse período, né? De ficar sabendo como é que a vida na Tailândia, ou na Noruega, enfim. Então, para mim, foi muito enriquecedor como ser humano. Eu acho que se todos os países investissem num programa de intercâmbio cultural entre seus alunos de diversas idades, eu acho que o mundo seria um mundo melhor. Porque as pessoas iam conseguir pensar, iam conseguir expandir os horizontes, sabe? Enfim, mais uma vez eu fiquei divagando aqui. Não, mas é bom, é muito legal a gente ter esse tipo percepção mesmo de tudo que a gente passa nesses momentos, né? Porque realmente é uma oportunidade de você conhecer outras nações, conhecer outros povos, outras culturas, ver como pessoas pensam diferente, isso acrescenta no teu repertório. E por falar em repertório, Dalton, você hoje, enfim, está num momento de entre-safra por causa da pandemia, né? Mas você tem planos de teatro também? Então, a gente ia estar estreando um espetáculo em agosto, no Sesc. Não sei qual Legal. Sesc, mas a gente estava. Vai ser a primeira vez que eu vou entrar como produtor associado. Mas eu não vou ficar falando muito mais, porque isso a gente vai colocar mais para frente. A gente nem sentou ainda para ver como é que vai ser isso, porque não tem nada ainda, como eu estava dizendo, não existe uma perspectiva. Então a A gente nem. ideia a ideia é você trabalhar com Camila de novo no teatro? Essa seria uma oportunidade para a gente fazer juntos essa peça. Mas enfim, foi tudo adiado, né? Novela foi adiado, teatro foi adiado, tudo. Tá tudo em suspense, né?
De fato, você tem, enfim, uma trajetória muito conhecida, não só na televisão, no teatro, mas também no cinema, né? Você também teve boas oportunidades no cinema, né? Sim, sim, graças a Deus. Eu fiz um trabalho agora que ainda não foi exibido, que é o Sem Pai Nem Mãe, do André Klotz. O que eu achei muito legal de fazer foi uma participaçãozinha pequena, mas foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Eu fico ansioso para saber quando é que vai ser lançado, né? Porque também está Agora, dependendo de tudo, né? De reabertura das coisas. agora a gente fica só nessa ansiedade. A gente precisa cuidar para não ficar muito ansioso, né? Pois Porque é o que eu venho, é o que eu venho dizendo. Vamos viver um dia após o outro, porque se a gente fica, né, projetando, fica isso que gera uma ansiedade e quando você fica ansioso e não consegue concretizar aquilo, você fica frustrado e aí você fica deprimido. Quer dizer, é uma ladeira abaixo, né? Então é melhor vamos contar com o que tem sem ficar elucubrando muito. de fato, e até porque nesse momento de pandemia, a gente sabe que as pessoas estão ficando meio em parafuso mesmo, né? Porque é, deixaram de fazer aquela rotina convencional e muitas não conseguem lidar com um novo momento, né? Então a gente precisa ter a cabeça no lugar e com muita calma, né? Com certeza, porque realmente você ser impedido de viver a sua vida normalmente, você tem que seguir uma série de restrições, isso causa uma irritação nas pessoas, né? Quando você tem a sua liberdade tolhida, você fica mais irritado, você fica inconformado. E isso é perigoso, né? Porque a gente pode acabar entrando em conflitos sem necessidade, né? Até com, né, com pessoas próximas, você pode ficar. Às vezes, eu me vejo que às vezes eu estou irritado e é com essa situação toda, né? É, Enfim, a gente tem que saber perceber né, o que está acontecendo. legal. Ô, Dalton, me fala uma coisa. Você tem, assim, um desejo de encenar algum personagem, algo que você carrega com você, que você guardou numa gavetinha e ele fala assim, um dia eu quero fazer esse personagem. Você tem isso? É, olha, eu gostaria muito de poder fazer o Ricardo III do Aham. Shakespeare, mas eu não sei se a gente eu acho assim, a gente tem que ter muita noção do que a gente pode fazer, não só na questão do trabalho, mas até na questão do que se chama de physique de rôle, né? Que é Uhum. o tipo físico. E eu sei que o meu tipo físico me limita muito em muitas coisas, né? Tem muitos personagens que eu nunca vou conseguir fazer por conta da minha altura, enfim, de ter mais cara de gringo do que cara de brasileiro. Mas o Ricardo III eu acho um personagem muito interessante. E tem outros, né? Assim, tem coisas que eu penso fazer quando eu tiver mais velho, por exemplo. O Rei Lear é um personagem também muito bacana de se fazer. Mas eu não sou muito assim de ficar. Ah, queria tanto fazer isso. Eu tive quando era moleque. Eu queria ser o Batman, eu queria ser o Capitão Kirk, o James Bond, entendeu? Mas assim, hoje em dia, de personagem, eu não fico. Pelo menos não me vê nenhum assim a cabeça, assim, sabe? Tipo, quando você perguntou, esse personagem. Não tem muito, não. Aham. Não, eu te pergunto porque é, às vezes a gente tem, né, assim, uma vontade de fazer algum personagem e fica imaginando quando que vai ser o momento de fazer aquele personagem e tal. Mas me fala também, a gente já tá, tipo, nós falamos bastante aqui, viu? Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, mas antes disso, queria saber com você, quando você tem um personagem para construir, como é que você se prepara para ele, assim? Dá um exemplo para a gente, Olha, assim. Porque tem tanta eu coisa acho, diferente. eu acho que cada personagem tem uma abordagem diferente. Tem personagem que você lê e você já entende ele. Que ele já se, parece que ele está super claro
nas suas primeiras impressões. Tem personagem que aparece quando você veste figurino, entendeu? Ou quando você tem um adereço, algum objeto, alguma coisa assim, aquilo acaba te trazendo o personagem. Quer dizer, às vezes pode ser uma música, ou um estilo de música. É muito subjetivo. Como eu te disse, acho que cada personagem requer uma abordagem diferente. Acho que a gente não pode, a gente como ator, a gente não pode ficar fixo numa coisa só, sabe? Ah, o meu processo é assim, eu faço assim, eu preciso ter isso, eu preciso. Não, acho que cada personagem você vai descobrir de uma certa forma. Às vezes você tem que rolar na lama, às vezes você descobre o personagem se movimentando, às vezes você descobre o personagem sentando e ficando quieto só pensando naquilo. Quer dizer, tem infinitas formas de você abordar um personagem e criar ele. Mas eu vou te dar um exemplo. Quando eu falei do Inquisidor da Chica da Silva, quanto tempo a gente tem? Ainda temos uns 5 minutinhos. Ah, então dá tempo. Dá tempo. Dá. Quando o Inquisidor foi uma coisa que aconteceu, assim, foi muito de supetão. Eu já tinha trabalhado com o Walter Avancini em Tocar Grande na Manchete. A gente acabou se desentendendo, enfim. E eu acabei ficando de fora do próximo projeto, que seria o Chica da Silva. Vim para São Paulo para fazer Os Ossos do Barão no SBT. Antes de eu começar a gravar Os Ossos do Barão, o Avancini me ligou. Falando, compadre, tem um personagem aqui para você. Eu falei, pô, Avancini, não vou poder topar, porque eu já acertei com o SBT de fazer Os Ossos do Barão. Aí ele falou, você já assinou? Eu falei, não, ainda não. Ah, então dá. Eu falei, não, mas pô, já me comprometi com o pessoal, já acertei salário, quer dizer, eu não ia. Falei, pô, eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu pensei assim, cara, nunca mais o Avancini vai me chamar para mais nada, né? A gente já tinha se desentendido, o cara veio me chamar para trabalhar, eu ainda falo não, pô. Bom, enfim, gravei Ossos do Barão inteirinha. Quando acabou a novela, 6 meses depois, 8 meses depois, não lembro, estou um dia em casa sozinho, morava sozinho, solteiro naquela época, toco o telefone no sábado, tipo 10h30. Aí eu já falei, ixi, que telefone depois de 10h30 da noite, você fala que é problema, né, cara? Ainda mais no sábado. Eu falei, ih, morreu alguém. E não sei o quê. Aí eu toco o telefone, era ele. A Vancini, e aí, compadre, o que você está fazendo? Eu falei, ué, tô vendo televisão, cara. Não, o que você está fazendo? Você está trabalhando? Eu falei, não, eu já acabei a novela e tal. Ele falou, então, eu preciso que você venha aqui para o Rio para gravar tal personagem, que é isso, aquilo, é um inquisidor, é um cara que vai vir para bagunçar a novela toda, blá, 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 blá. Isso no sábado à noite, eu preciso que você esteja aqui na segunda-feira. Aí eu falei, cara, isso que eu tinha que. Eu ia ter que começar a gravar e regravar 60 cenas que já tinham sido gravadas com outro ator. Eu ia ter que regravar tudo isso. Aí eu falei, tá, ok, beleza, vamos lá, eu topei o desafio. E aí, eu lembro que tudo isso para falar do personagem, como é que a gente chega no personagem. E aí eu comecei, peguei os capítulos e tal, comecei a ler e tudo mais, e eu pensava, bom, como é que eu vou fazer esse cara, né, em tão pouco tempo, da onde que eu vou tirar isso, né? E uma das coisas que me ajudou muito foi o figurino, porque era uma roupa, uma batina, né, era uma roupa que tinha uma capa, que tinha um capuz, uma capa preta, por cima de tudo isso. E aí eu lembro de começar a andar com aquele figurino e a capa ela inflava, né? Ela abria um pouco assim, né? Com o deslocamento de ar. E me veio na cabeça a música do Darth Vader, de Guerra nas Estrelas. Eu falei, cara, vou usar isso. É o Darth Vader. Ele é o Darth Vader, pronto. Entendeu? 3 horas depois, eu estou aqui explicando o que era o negócio lá de como é que veio o personagem. Então, às vezes vem assim, entendeu? Às vezes vem num estalo, com uma coisa que você não estava nem planejando. Quer dizer, Nossa. tem várias abordagens, várias formas. Por exemplo, isso já aconteceu comigo algumas vezes
na carreira, de estar fazendo dois trabalhos diferentes. Já aconteceu de fazer duas peças, né? Então eu estava ensaiando uma e estava ensaiando outra que iam apresentar em momentos diferentes. Às vezes, ensaiando uma peça, eu acabava tendo ideias para o outro personagem da outra peça, entendeu? Nossa, E vice-versa. Quer dizer, então é difícil falar de um processo, porque eu acho que eu tenho o meu processo, uma forma de funcionar. Por exemplo, eu não tenho o hábito de ficar batendo cena com quem eu não vou contracenar, sabe? Tem gente você bate essa cena comigo e tal, porque eu tenho uma cena com fulano de tal, você pode ler comigo? Eu não consigo fazer isso. Porque uhum, você, tipo assim, se eu vou te contracenar não sei, com Giovanna Antonelli, tá? Eu tenho uma cena com ela. Aí eu quero bater a cena. Ela não está aqui por perto. Aí tem você. Então vamos bater a cena. Você vai me dar uma leitura que é diferente da dela. sei. Entendeu? Então, de repente, eu fazendo a cena contigo, quando eu for fazer a cena com ela, vai me atrapalhar. Então, eu prefiro É, eu decorar e fazer com a pessoa com quem eu vou contracenar, entendeu? Cada um, né? Cada um tem é verdade. suas manias e suas esquisitices. Eu tenho isso. É bastante curioso isso, muito mesmo, muito interessante, A né? Camila me Porque, falou assim: você quer que eu bata a cena com você? Eu falei: não adianta, que com você eu vou fazer uma cena diferente, com outra pessoa que eu tenho que fazer a cena. legal, Enfim, legal. Dalton, diga. olha, eu amei esse nosso papo aqui, foi muito legal. Que bom. Um Eu também. monte de gente entrou aqui fazendo pergunta. Eu vi que era o Darcy que estava aí, né? Nossa, tanta coisa, nossa, tanta gente, tanta coisa Manda um abração para sendo ele. Valeu, falada. Darcy. É, E assim, eu quero agradecer demais a todos que estiveram com a gente nessa live, agradecer você pela gentileza de bater imagina. esse papo depois de um tempão, né? Foi um Foi prazer. muito bom te rever, viu? Muito bom, com certeza. Saudades. Bom para matar Verdade, a eu acho saudade. que eu te entrevistei uma vez só, Dalton, você acredita nisso? E faz tempo, né? Faz tempo, faz tempo. Eu É. acho, quer ver, que foi quando você fez. Deixa eu ver qual foi a peça que você fez. Acho que eu não vou lembrar qual que foi a peça. Não me lembro, realmente eu não vou lembrar. Mas acho que foi nos anos 90, acho. Por aí, por aí. Pois Deve é, ter sido nessa época. eu também não lembro. É. Bom, mas valeu, super valeu. O papo foi ótimo. Adorei conversar com Valeu você. também. Muito Foi bom muito legal. E obrigada, um super beijo para você, tudo de bom para para você você, também. para a família, para as crianças. Para você também. E Bom. com o fim de pandemia, a gente espera que passe logo e que você volte aí ativa com tudo, TV, teatro, cinema, porque a gente adora te ver, viu? Você é Ah, um baita ator e é muito fã. obrigado, cara. Grande beijo para você. Outro grande, viu? Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.